Jacó começou sua vida buscando bênçãos do jeito errado. Enganou seu irmão Esaú e mentiu para seu pai Isaque, tentando alcançar à força o que Deus já havia prometido. Por causa de suas atitudes, teve que fugir e enfrentar as consequências de seus erros. Longe de casa, trabalhou muitos anos sob o comando de seu tio Labão, que também o enganou. Mesmo assim, Jacó perseverou. E foi nesse processo que Deus começou a moldar seu coração. Em um sonho, viu anjos subindo e descendo do céu. Uma revelação clara de que o céu ainda estava aberto sobre sua vida. Mais tarde, lutou com um anjo e não soltou até receber uma bênção. Nesse momento, Deus mudou seu nome para Israel, marcando o início de uma nova identidade. A trajetória de Jacó nos ensina que prosperidade verdadeira não vem apenas de esforço ou esperteza, mas da bênção de Deus, que transforma caráter e conduz ao propósito. A seguir, 20 lições que podemos extrair dessa história poderosa, cada uma ancorada nas Escrituras. Primeira lição: Deus tem planos desde o ventre. Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Mesmo antes de nascer, Jacó já fazia parte de um plano maior. Deus revelou a Rebeca que em seu ventre havia 2 povos, com destinos já definidos. Isso nos ensina que o propósito divino não começa quando ganhamos consciência, mas muito antes, no coração do próprio Deus. Ele não apenas conhece nosso futuro, como o molda com intenções de amor e propósito. Nossa origem não é aleatória e nosso caminho não está fora do controle dele. O importante não é como começamos, mas se escolhemos seguir a direção do Senhor, confiando que Ele guia cada passo com sabedoria eterna. Segunda lição: o erro de tentar tomar a bênção pela força. Gênesis 27, 19. E disse Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Jacó desejava a bênção da primogenitura, algo que já fazia parte do plano de Deus para ele. No entanto, em vez de confiar e esperar, usou engano e disfarce para tomá-la pelas próprias mãos. Esse erro custou caro. Trouxe separação, medo e anos de exílio. A lição é clara. Mesmo quando sabemos que algo é parte da promessa divina, não devemos buscá-lo com atitudes carnais. A bênção vem pela fé e obediência, não pela manipulação. Quando tentamos forçar o tempo ou o caminho de Deus, colhemos dor. Mas quando confiamos, Ele cumpre o que prometeu da maneira certa. Terceira lição: as consequências do engano alcançam o enganador. Gênesis 27, 41 a 43. E Esaú odiou a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse Esaú no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito propondo matar-te. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz. Levanta-te, foge para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Jacó, ao enganar seu pai para tomar a bênção de Esaú, abriu uma ferida profunda em sua família. Embora tivesse alcançado a bênção que tanto desejava, o preço foi alto. Teve que fugir, viver longe de casa por anos e enfrentar o medo constante da vingança de seu irmão. Essa passagem mostra que, mesmo quando Deus nos perdoa, Ele permite que colhamos os frutos de nossas escolhas. As consequências do engano servem como lições que nos moldam.
Jacó aprenderia com o tempo que não basta alcançar a promessa, é preciso caminhar em verdade e integridade para viver plenamente o plano de Deus. Quarta lição: mesmo fugindo, Deus encontra o homem. Gênesis 28, 12 a 15. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Jacó estava em fuga, com medo e sozinho, colhendo as consequências de suas escolhas erradas. Mas foi nesse lugar de fraqueza que Deus se revelou a ele de forma profunda. O sonho da escada ligando céu e terra simboliza a conexão divina, que permanece acessível mesmo em meio ao deserto. Deus falou com Jacó, não quando ele estava forte, mas quando estava quebrado. Isso revela que a graça de Deus não depende de merecimento, mas de amor. Mesmo quando fugimos, o Senhor nos encontra. Ele não desiste de nós. Ao contrário, nos alcança para restaurar e reafirmar suas promessas. Quinta lição: o lugar da revelação se torna um marco espiritual. Gênesis 28, 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Depois do sonho com a escada ao céu e da voz de Deus renovando suas promessas, Jacó percebeu que aquele momento não podia ser esquecido. Ele deu um novo nome ao lugar: Betel, Casa de Deus. Esse gesto mostra que os encontros com Deus devem ser lembrados e honrados. Marcar esses momentos é essencial para fortalecer nossa fé nas jornadas futuras. Em tempos de dor ou dúvida, lembrar onde e como Deus falou conosco nos dá direção e esperança. Os betéis da nossa caminhada são memoriais da fidelidade divina. Eles nos lembram que Deus esteve presente, falou conosco e continuará a nos guiar. Nunca despreze os lugares de revelação. Neles, Deus começa transformações eternas. Sexta lição: o caráter de Jacó começou a ser moldado com trabalho. Gênesis 29, 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Jacó, que antes usava o engano para conquistar o que queria, agora começa um novo capítulo de sua vida, marcado pelo trabalho árduo, perseverança e espera. 7 anos de serviço por amor a Raquel foram apenas o início. Deus começou a moldar seu caráter, não por meio de milagres imediatos, mas por meio da rotina, do esforço e da paciência. Aquele que enganava agora era transformado pela disciplina e pela humildade. Essa lição mostra que muitas vezes Deus nos ensina e nos transforma em meio ao cotidiano, através do trabalho fiel, da espera e da dedicação. O processo de amadurecimento espiritual começa quando permitimos que Deus nos ensine mesmo nas tarefas simples da vida. A paciência revela o amor e o esforço revela quem somos quando ninguém está olhando. Sétima lição: o engano que praticamos pode nos ensinar pelo reflexo. Gênesis 29, 25. E aconteceu pela manhã que eis que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Jacó, que havia enganado seu pai se passando por Esaú, agora sente na pele o gosto da decepção. Labão troca Raquel por Lia na noite de núpcias e Jacó só descobre no dia seguinte. Deus não age com vingança, mas com justiça pedagógica. Muitas vezes, Ele permite que vivenciemos situações semelhantes àquelas que causamos, não para nos punir,
mas para nos ensinar. Esse reflexo da vida revela que tudo o que plantamos, colhemos. Deus usa essas experiências para moldar o caráter, confrontar o orgulho e gerar arrependimento genuíno. O que parecia apenas uma injustiça se torna uma lição de sabedoria e transformação. A colheita daquilo que fizemos erradamente pode se tornar o solo fértil onde Deus planta maturidade. 8ª lição. Deus abençoa mesmo em meio a conflitos familiares. Gênesis 30:43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos, e jumentos. Jacó viveu por anos cercado de conflitos, rivalidade entre suas esposas, disputas por filhos e desentendimentos constantes com seu sogro Labão. Mesmo assim, Deus o fez prosperar. Isso revela uma verdade profunda. A bênção de Deus não depende da perfeição do ambiente, mas da fidelidade do coração. Jacó continuou trabalhando, confiando e obedecendo, mesmo quando tudo ao redor era caótico. Em meio à confusão familiar, Deus multiplicou seus bens, sua influência e sua descendência. Quando permanecemos firmes e fiéis, mesmo em terrenos difíceis, Deus é capaz de fazer florescer sua promessa. A presença dele traz crescimento, mesmo onde há dor. Onde o mundo vê instabilidade, Deus vê oportunidade para manifestar sua fidelidade. 9ª lição. Jacó reconheceu que tudo vem de Deus. Gênesis 31:5. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Mesmo diante da hostilidade de Labão, Jacó sabia que sua prosperidade não vinha de sua própria habilidade ou sorte, mas da mão de Deus. Ele reconheceu que a presença e a fidelidade do Senhor foram os verdadeiros responsáveis por sua proteção e crescimento. Essa declaração mostra maturidade espiritual, a consciência de que tudo o que temos e somos vem de Deus e não das circunstâncias. Em meio a ambientes instáveis e relações tensas, Jacó manteve o coração firmado na fonte de sua bênção. O verdadeiro crescimento acontece quando entendemos que Deus é a origem de toda provisão. Quando damos a glória a Ele, reconhecemos que nossa força, capacidade e colheita são frutos da graça e não apenas do esforço humano. 10ª lição. Conflitos mal resolvidos precisam ser enfrentados com coragem. Gênesis 32, 6-7. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e ele também vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Anos se passaram desde que Jacó enganou Esaú, mas o medo ainda o acompanhava. Ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, o coração de Jacó se encheu de temor. Essa reação mostra que o passado não resolvido continua gerando insegurança. Fugir não cura feridas. É preciso coragem para enfrentar. A verdadeira cura começa quando, em humildade, reconhecemos nossas falhas e buscamos reconciliação. Deus deseja restaurar o que foi quebrado, mas isso exige fé, confronto com a verdade e disposição para perdoar e ser perdoado. 11ª lição. A oração é nossa primeira arma diante do medo. Gênesis 32, versículos 9-12. E disse Jacó: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque o temo. Diante da angústia, Jacó não buscou armas ou estratégias humanas, mas voltou-se à oração. Ele lembrou a Deus das promessas feitas e clamou por livramento. Essa atitude revela maturidade espiritual. Reconhecer que o socorro vem do Senhor.
Quando o medo nos cerca, a oração nos conecta com o plano eterno de Deus e fortalece nossa fé. Ela não apenas nos acalma, mas também reposiciona nossa alma diante da verdade divina. Clamar pelas promessas é lembrar que Deus é fiel para cumprir o que disse. A oração é o lugar onde o medo se transforma em confiança. 12ª. Lutas espirituais revelam nossa verdadeira identidade. Gênesis 32, 24 a 28. Então ficou Jacó só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Na noite anterior ao reencontro com Esaú, Jacó passou pela experiência mais intensa de sua vida, uma luta com Deus. Aquela batalha não foi física, mas espiritual. Era a luta interior de um homem com seu passado, seus medos e sua identidade. Ao persistir, Jacó não pediu riqueza, mas uma bênção verdadeira. E Deus lhe deu um novo nome: Israel. A transformação só acontece quando deixamos Deus nos confrontar. Às vezes, é preciso dor para que uma identidade nova nasça. A luta com Deus nos revela quem realmente somos aos olhos do céu. 13ª. A reconciliação verdadeira é possível quando Deus age. Gênesis 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Após anos de separação e mágoa, o reencontro entre Jacó e Esaú poderia ter sido um momento de vingança. No entanto, foi transformado por Deus em um abraço de paz. Essa cena revela que o perdão é uma obra sobrenatural. Quando entregamos nossos medos e arrependimentos ao Senhor, Ele age nos corações e torna possível o que parecia impossível. A reconciliação não é fruto apenas de palavras, mas da graça de Deus agindo nas feridas. O que era uma história marcada por engano foi restaurado pela misericórdia. Quando Deus toca as emoções, o passado é redimido. 14ª lição. Nem toda vitória deve ser celebrada com acomodação. Gênesis 33, 17. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Após o reencontro com Esaú, Jacó se estabeleceu em Sucote, um lugar confortável, mas que não era o destino final da promessa. Muitas vezes, ao vivermos um momento de vitória ou alívio, corremos o risco de parar antes da hora, perdendo o foco da missão. Sucote representava um lugar de descanso, mas não o lugar da obediência total. A jornada espiritual exige que não nos acomodemos com o bom quando Deus tem o melhor. Precisamos vigiar para não estacionar em vitórias parciais, esquecendo da obediência contínua ao chamado de Deus. 15ª lição. O pecado dentro da família exige liderança espiritual. Gênesis 34, 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Após o violento episódio com Diná, Jacó repreendeu seus filhos por agirem com vingança. A falta de liderança e vigilância permitiu que os filhos agissem impulsivamente, trazendo vergonha e perigo à família. Esse momento revela que o pecado não tratado dentro de casa enfraquece o testemunho e traz consequências graves. Cabe ao líder espiritual confrontar, corrigir e guiar sua casa com temor diante de Deus. Silenciar diante do erro é se omitir do chamado de proteger e instruir. A santidade começa no lar, e a omissão diante do pecado pode destruir aquilo que Deus deseja preservar. 16ª lição. Deus chama novamente a santidade e separação. Gênesis 35, 1 a 3.
Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Mesmo após momentos de vitória e crescimento, Jacó precisava voltar a Betel, o lugar onde Deus o encontrou. Isso nos ensina que a caminhada com Deus exige constante renovação de votos e santidade. Deus o chamou a limpar sua casa, tirar os ídolos e consagrar-se novamente. O fato de já ter sido abençoado não anulava a necessidade de santificação contínua. Às vezes, Deus nos leva de volta ao ponto inicial para reacender a essência da fé. O caminho da promessa passa por obediência renovada e separação do que nos afasta dele. Betel é o lugar onde recomeçamos com propósito. 17ª lição. A perda de entes queridos faz parte do processo de amadurecimento. Gênesis 35:19. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Raquel, a mulher amada de Jacó, morreu ao dar à luz Benjamim. Foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida, mesmo após tantas bênçãos. Essa perda nos lembra que o sofrimento também faz parte do processo de amadurecimento espiritual. Não há como viver uma jornada de fé sem enfrentar perdas. Elas nos ensinam a confiar ainda mais em Deus e a valorizar o que é eterno. Jacó continuou sua jornada mesmo de luto. O crescimento espiritual inclui aprender a caminhar com lágrimas, sabendo que Deus está presente até nas despedidas mais difíceis. 18ª. A bênção passa pelas gerações, mas exige continuidade. Gênesis 35:11-12. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações virá de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a darei a ti e à tua descendência depois de ti. Deus reafirmou a promessa feita a Abraão e Isaque agora diretamente a Jacó. Isso mostra que as bênçãos de Deus são geracionais, mas precisam ser assumidas por cada geração com fé e compromisso. A aliança é passada, mas não automática. Ela precisa ser vivida. Jacó ouviu novamente a voz de Deus e foi chamado a frutificar, multiplicar e continuar o legado. Assim também nós recebemos heranças espirituais, mas precisamos manter a chama acesa com obediência. O propósito de Deus se estende além de nós, mas começa com uma resposta pessoal de fé e fidelidade. 19ª. O arrependimento não anula o legado quando há transformação. Gênesis 48:15-16. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Jacó, já idoso, abençoa os filhos de José com palavras cheias de fé e maturidade. Ele reconhece que Deus o sustentou em toda a sua vida, mesmo com erros no passado. Essa cena mostra que quando há arrependimento verdadeiro, Deus transforma a trajetória e ainda usa nossa vida como instrumento de bênção. O passado de Jacó foi marcado por falhas, mas seu fim foi marcado por fé. O arrependimento abriu caminho para um legado de honra. Deus não busca a perfeição, mas corações dispostos a mudar. Com Ele, nossos erros não são o fim, são o solo para um novo começo. 20ª lição. A morte do justo é encerramento de uma jornada com propósito. Gênesis 49:33. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, recolheu os seus pés na cama, e expirou e foi reunido ao seu povo.
Jacó encerrou sua vida com paz, deixando palavras proféticas e abençoando cada um de seus filhos. Ele não partiu em desespero, mas em plenitude, consciente de sua missão cumprida. Sua morte não foi o fim trágico de alguém derrotado, mas o fechamento digno de uma jornada transformada pela graça. Essa cena revela que uma vida com Deus termina com propósito. Quando caminhamos com o Senhor, até nosso último suspiro carrega sentido. O justo vive para deixar sementes e morre para florescer em eternidade. Jacó partiu como patriarca, marcando gerações com fé, coragem e redenção. A vida de Jacó é um retrato fiel da graça divina em ação. Ele não começou como herói da fé. Foi marcado por erros, enganos e fugas. Mas Deus não viu apenas suas falhas, viu o futuro que havia preparado para ele. Ao longo de sua jornada, Jacó foi moldado pela dor, guiado pela promessa e transformado pela presença de Deus. De enganador a Israel, sua identidade foi ressignificada no altar da luta, da oração e da obediência. O que torna essa história tão poderosa é que ela se parece com a nossa. Muitos de nós começamos de forma bagunçada, tentando resolver tudo com nossas próprias mãos, mas, quando deixamos Deus nos confrontar e conduzir, Ele reescreve nossa história com redenção e propósito. Jacó morreu em paz, com uma herança espiritual nas mãos. Seus erros não definiram seu fim, foi a fé que prevaleceu. Essa é a promessa para todos os que confiam em Deus. Ele não abandona, não desiste e transforma o imperfeito em eterno. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28:15.